Shabbat Shalom. Eu gostaria de desejar a você hoje, neste Shabbat, um dia muito abençoado, um momento de muita paz, muita alegria, que o Eterno possa derramar sobre a sua vida grandes bênçãos, que o poder do Senhor possa te aperfeiçoar nesse dia e que seu coração esteja aberto para receber o maná do Eterno sobre a sua vida nesse dia. Shabat é um tempo onde o Senhor nos convida para que nós possamos estar diante da presença dEle, que nós possamos nos deleitar. E nesse momento, se você se encontra aí entristecido, preocupado, angustiado, com alguma enfermidade, nós queremos ministrar na sua vida libertação e cura, para que seu coração possa descansar na presença do nosso eterno Deus. E eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a Parashá de número 12, que se intitula com o nome hebraico, que é a palavra-chave, Vayirri, que traduzido significa e viveu. E essa porção hoje ela se encontra no capítulo 47 de Bereshit, a partir do versículo 28, e ela diz assim: E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Assim, Jacó viveu até os 147 anos de idade. Chegou o momento em que se aproximava a morte de Israel, por isso ele chamou por Yosef, seu filho, e lhe disse: Se você me ama de verdade, por favor, ponha a mão sobre minha coxa e jure que, em consideração a mim, não me sepultará no Egito. Em vez disso, quando eu dormir com meus pais, você deverá levar-me para fora do Egito e sepultar-me onde eles estão sepultados. Ele respondeu: Farei como você disse. Ele pediu: Faça o juramento. E ele jurou. Então Israel curvou-se até a cabeceira de sua cama. Baruch Hashem, essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia, Uma meditação sobre a história de Yosef. Então, é um momento muito especial que nós estamos vivenciando na história de José, um dos filhos de Jacó. E a gente percebe que essa porção, já finalizando o livro de Gênesis, Bereshit, ele tem essa preocupação em detalhar alguns assuntos sobre a vida de Jacó e sobre a vida de Yosef, seus filhos, e todas as 12 tribos de Israel. Mas o que me chama a atenção nessa porção, porque ela se intitula com o nome de Vayirri, que significa e viveu, é interessante que a porção começa falando sobre o tempo de vida que Jacó viveu no Egito e o tempo de vida na sua totalidade, desde o seu nascimento até a sua morte. Eu acho isso interessante porque o Eterno ele tem um histórico da nossa vida e ele gosta de detalhes, não é verdade? Porque o tempo de vida que ele nos dá, nós sabemos que na trajetória da nossa vida, nós temos muitas coisas para contar. E essa porção fala sobre a vida de Jacó, a vida de José e o fechamento das 12 tribos, quando tudo agora se conclui com o povo de Israel, vamos dizer assim, os filhos de Jacó, que agora já estão estabelecidos no Egito, e ali começa agora uma nova trajetória para aquele povo, que será contado no próximo livro de Êxodo, o livro de Shemot. Mas por que a Torá se preocupou em detalhar o tempo de vida de Jacó no Egito? Aqui o texto está dizendo que ele viveu 17 anos no Egito. E a sua idade também é mostrada aqui no versículo, quando ele está prestes a morrer, que são 147 anos. Então fica esse questionamento para nós. Mas o que nós podemos entender? Que Jacó, ele viveu com José no Egito o mesmo tempo que José viveu com ele em Canaã. Porque nós podemos entender que mais atrás, nós vamos ler lá quando começa a história de José, o texto começa dizendo que José tinha 17 anos quando ele foi traído pelos seus irmãos.
Mas o que é mais interessante aqui é que quando nós somamos o tempo que os dois viveram juntos, ou seja, os 17 anos que Jacó viveu com José em Canaã, mais os 17 anos que ele viveu com Jacó, José viveu com Jacó no Egito, nós vamos ver que se soma o número 34 anos. Mas se nós fizermos uma gematria deste número, né, que a gematria é a soma dos números, nós vamos encontrar o número 7. Então, nós vamos entender que o tempo que José passou com seu pai foi o tempo completo, um tempo pleno, um tempo onde todas as coisas puderam, então, se cumprir na vida dos dois, que tem um chamado muito importante na história de Deus, né? A nossa história e no plano do eterno. Mas Jacó ele chegou no Egito com 130 anos. Se a gente também fizer uma gematria do número 130, nós vamos encontrar o número 4, porque 1 mais 3 mais 0 é 4. E o número 4, nós sabemos que é a letra Dalet do hebraico, que significa porta. Então, nós entendemos que a vida de José, os anos que ele viveu, né? Quando ele chegou no Egito com 130 anos, ali a porta se abria. Que porta seria essa? A porta da promessa, porque tudo que o Eterno prometeu na sua vida, então agora começava a se cumprir através da vida de José, através dos seus outros filhos, através dos seus netos. E foi no Egito, então, que o Senhor começa a abrir um caminho para que tudo aquilo que o Eterno havia falado com Abraão começasse, então, a se cumprir. Porque a promessa seria que Jacó seria o quê? Uma grande nação. E essa nação, nós sabemos que ela foi gerada no Egito, porque os filhos de Jacó, que eram os 12 filhos, eles todos entram no Egito e ali eles começam, então, a formar suas famílias, e as gerações vão vindo, como a palavra de Deus disse, que Deus disse para Abraão que eles estariam durante 400 anos no Egito. Mas em Gênesis 47, 29, ali diz o seguinte, que Jacó, ele se aproximou de José e pediu a ele que cumprisse um juramento, né? É interessante que no texto, o nome de Jacó, Yaakov, ele é chamado de Israel nesse texto. Porque ele sente que o seu fim está próximo, e então ele faz com que Yosef, José, jurasse que ele traria o seu corpo, né, o corpo de Jacó, de volta para a terra de Israel após a sua morte. E depois de pressionar José a fazer esse juramento, ele então se curva sobre a cama, né, o seu leito, e o texto diz que ele se inclina, né, no seu leito. É interessante que Israel ele tinha aprendido essa importância do juramento por causa do sinal do pacto de circuncisão do seu avô Abraão, quando a gente lê lá no capítulo 24, versículo 2. E nesse juramento, o que nós vimos ali? Que no primeiro caso tratava-se de conseguir uma noiva para o filho da promessa, que seria Isaque, e nesse caso, então, trata-se da importância em não sepultar Israel no Egito. Essas duas coisas têm uma importância vital para o cumprimento do plano de salvação do Eterno. Porque era tão importante que Israel não fosse enterrado no Egito, mas sim na terra da promessa. E por que isso seria tão importante? Há várias razões para isso. A primeira delas é que era para mostrar que a terra do povo de Israel não é o Egito, como também não é para nós. Nós temos a promessa de uma terra prometida. Também para evitar que os filhos de Israel voltassem ao Egito, como está escrito em Deuteronômio 17, 16, e também para evitar que os egípcios idolatrassem o patriarca, porque infelizmente o Egito tem esse dom de transformar as pessoas em ídolos, não é verdade? Mas também para estar na terra de Israel quando chegasse a ressurreição com a vinda do Mashiach. Ele queria ser enterrado em Macpela,
que é a sepultura que seu avô Abraão havia comprado de Efrom. É até interessante que essa sepultura, né, ele queria doar o campo, mas Abraão não quis, pois é um princípio para os judeus, de que não se dá nada a Adonai que não venha de um sacrifício, ou seja, nada que tenha um preço. Então Abraão ele quis investir naquele campo, porque ele sabia que aquele local ele estava comprando com um propósito para o plano que o Eterno tinha. Mas no versículo 31, nós percebemos aqui um cenário interessante, porque Jacó estava conversando com José e ele fez um pedido a José. Ele pediu um juramento e ele jurou, então. O texto diz que Israel curvou-se até a cabeceira de sua cama. O que nós podemos entender isso? O que seria esse curvar de Israel? É interessante que quando Jacó ele se inclinou ali, isso nos ensina que ele se sentiu aliviado por saber que José cumpriria o voto de levar seus ossos para ser sepultado em Macpela. É como se ele se sentisse aliviado em saber que o filho iria cumprir, né, todo o propósito, porque ele sabia que o corpo dele não poderia ser enterrado no Egito, teria que ser na terra de Canaã. Então, quando José afirma que faria aquilo, ele abaixou a cabeça como se fosse um suspiro de alívio, como se ele estivesse se humilhando naquele momento, se inclinando à voz de José, que cumpriria aquilo que ele havia pedido. Mas é interessante que a palavra mitá, que significa cama, e a palavra matê, que significa vara ou um bastão, escrevem-se da mesma forma como no texto original, o que poderia sugerir que Jacó se dobrou sobre seu cajado. Porém, o texto ali está dizendo que ele se inclinou sobre a cabeceira da sua cama. Mas quando a gente vê as duas palavras que têm uma ligação tão importante, né? Nós podemos entender que é como se espiritualmente Jacó ele estivesse se inclinando ali naquele cajado, porque o cajado representava a sua identidade, né? Ali significava o seu chamado, o legado que ele tinha recebido do Eterno. Isso por quê? Porque a presença de Deus no leito de morte de Jacó nos ensina que nossas reações às situações em que nos encontramos, elas determinam nossas percepções espirituais. E Jacó, mesmo na hora ali em que ele estava prestes a morrer, mas a presença de Deus se fazia com ele ali. Ele não estava ali caduco, com a mente com Alzheimer, vamos dizer assim, mas ele estava ali, mesmo na sua velhice, mas ele estava perceptível a presença do Eterno. E no versículo 1 do capítulo 48, diz assim: pouco tempo depois alguém contou a Yosef que seu pai estava doente. Ele levou consigo seus 2 filhos, Menaxê e Efraim. Jacó foi avisado. Yosef, seu filho, está a caminho. Israel reuniu suas forças e sentou-se na cama. Jacó disse a José: El Shaddai apareceu a mim em luz na terra de Canaã e abençoou-me, dizendo: eu o tornarei muito fértil e numeroso. Farei de você um grupo de povos e darei esta terra a seus descendentes para que a possuam para sempre. E seus 2 filhos nascidos na terra do Egito antes de minha chegada aqui são meus, Efraim e Manassés. Serão meus tanto quanto Ruben e Shimon. Os filhos nascidos de você depois deles serão seus. Mas, com vista à herança, eles serão contados com seus irmãos mais velhos. Então, aqui a gente vê a bênção, né, de José estava também sobre a vida dos seus filhos. Olha que maravilha, né? É por isso que José e Yosef, que representa, né, tipifica a pessoa de Yeshua, as bênçãos que estavam sobre Yeshua também elas foram destinadas a nós. E pela fé nós tomamos posse, né, da bênção. Yeshua diz que nós somos co-herdeiros com ele. Mas o que a gente percebe aqui, que com a morte de Jacó e subsequente morte de José, existe um perigo de que isso seja o fim para o povo de Israel.
Mas felizmente, antes de morrer, Jacó ele se preocupa intimamente com o futuro de seus filhos, mas também de quem? Dos seus netos. Ele preocupa com a próxima geração. E ao sentir o seu fim iminente, Jacó então pede que os dois filhos de José, que são Menaxê, ou seja, Manassés e Efraim, sejam trazidos a ele para que possa abençoá-los. Tremendo, né? É tão interessante isso, porque vale a pena ressaltar que Jacó ele não abençoa seu filho, mas sim os seus netos. E isso enfatiza que a importância da bênção não decorre do desejo natural de um pai de abençoar um filho, como no caso Isaac abençoou Jacó, mas que seu propósito está relacionado à continuação da dinastia patriarcal e da tribo de José em particular, como estabelecimento firme de um povo, né, de todo o povo. Mas é interessante que eu vejo aqui Jacó preservando o seu legado. Ou seja, porque o papel dos avós também ele acontece na transmissão da tradição. E Jacó aqui é a primeira e única figura na Torá a dar uma brachá, uma bênção a seus netos. Geralmente nós abençoamos os nossos filhos e os nossos filhos abençoam os nossos netos, não é verdade? Mas no momento de crise de Jacó, Deus prometeu a ele as bênçãos concedidas a seu pai e avô. Nós vemos isso lá em Bereshit, né? Porque lá diz assim, e disse-me, eu te farei fértil e numeroso, fazendo de ti uma comunidade de povos, e vou atribuir esta terra à sua descendência, para que venha a ser uma possessão eterna. Veja bem a preocupação de Jacó. Ele estava preocupando com a próxima geração que viria. Então, ele não preocupou em abençoar apenas seus filhos, ele preocupou também em abençoar os seus netos, porque eles é que dariam também a continuidade da promessa, do chamado de Jacó, porque nós sabemos que Jacó estava cumprindo a promessa do chamado de Abraão, de Isaque, e agora ele repassa esse cajado, por isso que ele inclina sobre a sua cabeceira da sua cama. Cama representa o quê? O lugar da intimidade com Deus, porque é ali na nossa cama, no nosso leito, é o lugar que nós meditamos, é o lugar que nós falamos com o Senhor, é o lugar que nós choramos, colocamos todos os nossos sentimentos na presença do Senhor. É o nosso altar, a nossa cama é o nosso altar. E ali estava Jacó, diante de José, fazendo aquele compromisso de passar para toda a sua geração, não só dos seus filhos, mas também dos seus netos, para que eles pudessem também cumprir um papel grande. E por quê? Porque os filhos de José, eles nasceram no Egito. E a bênção das nações estaria então sobre os filhos de José, porque eles foram gerados no Egito. E essas bênçãos chegaram então até nós, não é verdade? Através da pessoa de Yeshua HaMashiach. Então Jacó, quando está ali conversando com José, de repente ele muda, né, o assunto e ele faz uma pronúncia, que está no versículo 5, quando ele diz: agora teus dois filhos que nasceram de ti na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, não menos do que Ruben e Shimeão. É muito interessante isso, não é verdade? Um rabino, né, conhecido como Rashi, ele entende que isso significa que Efraim e Manassés, herdarão cada um uma parte da terra de Israel junto com as outras tribos. E nesse ponto, Jacó novamente muda de assunto e lembra a José que sua mãe, Raquel, ela morreu na estrada e foi enterrada em Efrat, perto de Belém. E Jacó então nota seus netos, mas não os reconhece. E quando José os identifica como seus filhos, Jacó então os abençoa. É interessante que no versículo 16 diz assim: o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes. Neles que meu nome seja lembrado, e os nomes de meus pais Abraão e Isaque, e que sejam multidões abundantes sobre a terra.
Então ele os abençoou naquele dia, dizendo: Por ti, Israel, invocará bênçãos, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. Jacó, então, ele conclui essa conversa com a profecia de que Deus sempre estará com eles e os levará de volta à terra de seus antepassados. É interessante que existem dois pontos marcantes nesse encontro entre Jacó, Yosef, Efraim e Manassés. Ou seja, Jacó, José, Efraim e Manassés. Primeiro, a linguagem que Jacó usa para descrever seu relacionamento com seus netos é intensamente pessoal, porque ele usa o eu, o meu nome, né? Ele retrata com eles de uma forma muito pessoal. E a Torá não registra nenhuma interação anterior entre Jacó e seus netos, mas há claramente uma conexão profunda entre eles. E o segundo ponto a ser observado é a maneira incomum como Jacó pula de um assunto para o outro. Talvez sejam apenas divagações de um homem idoso que parcialmente estava ali cego no seu leito de morte. Poderíamos pensar sobre isso. Ou talvez Jacó está dando ali uma mensagem unificada para seus netos egípcios nascidos e criados. Podemos imaginar como esses netos devem ter parecido estranhos para Jacó. Eles cresceram perto da realeza de uma cultura tão diferente daquela que Jacó conhecia. Eles falam uma língua diferente e parecem ter pouco em comum com seus parentes pastores, né, de rebanho, ou seja, de seus tios, que chegaram de Canaã. Porém, Jacó sabe que deve garantir que os filhos de José continuem fazendo parte da família e se identifiquem com ela. Ele faz isso contando o momento em que Deus apareceu para ele, o abençoou e o iniciou na aliança. E ao proclamar que Manassés e Efraim são meus e serão chamados pelo meu nome, Jacó está garantindo que seus netos saibam que eles também são herdeiros das bênçãos e promessas de Deus. Baruch Hashem, você tem netos? Eles também são herdeiros da promessa que Deus deu a você. Eles serão contados entre os Bnei Israel, apesar de seus primórdios egípcios. Eu tenho 6 netinhos. E a coisa que eu mais gosto é de celebrar com eles o Shabat, é cantar para eles o Shema, é de repassar para eles todo esse conhecimento, né, a cultura judaica, para que isso não se perca. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, para que eles não venham se perder, que a geração não venha esquecer desses ensinamentos que são tão importantes para aqueles que são seguidores do Senhor Yeshua. Mas, ao contar a história da morte e sepultamento de sua avó Raquel, Jacó lembra a seus netos que eles já têm uma conexão com a terra de Israel. É interessante, né? O vovô sempre gosta de contar historinha para os netos. E aqui a gente vê Jacó, mesmo na hora ali, né, moribundo, ele contando, falando sobre a avó deles, né, a Raquel, que eles não conheceram, e que a avó paterna espera, né, que os filhos, né, de José, no caso aqui, seus netos, também voltassem para casa. E finalmente, então, Jacó os lembra de sua existência no Egito, que ela é temporária, porque Deus cumprirá a sua promessa de devolvê-los à terra de seus pais. Olha, o que eu posso entender é que muitos de nós somos gerados no Egito, mas nós entendemos também que nós temos uma história passada, a história de Jacó, e que nos ensina que nós estamos aqui só de passagem, porque a nossa terra prometida é Canaã, é Jerusalém, e com certeza no tempo certo o Senhor nos levará de volta para a nossa terra. Mas o que as bênçãos finais de Jacó para seus netos nos ensinam também? Sobre o papel dos avós na transmissão dos valores da Torá para os seus netos? É interessante que a Gemara, que é o ensinamento judaico, ela nos ensina o seguinte:
Um rabino chamado Yehoshua ben Levi, ele diz o seguinte: qualquer um que ensina a Torá do filho de seu filho, o versículo atribui crédito a ele como se ele o tivesse recebido no Monte Sinai. O que é isso? Quando você passa a história para os seus netos, tataranetos, você está ali retratando aquela história, é como se você estivesse pegando seus netos ali, levando eles até o Monte Sinai, para que eles pudessem reviver aquele momento, entende? E eles vão receber aquilo ali como se eles estivessem participando daquele momento. É como nós hoje, quando nós lemos a Torá, né? A gente consegue se localizar ali dentro da história, como participante de toda a história. E essa é uma responsabilidade incrível. Como nós transmitimos a experiência do Sinai aos nossos netos? Como tornamos o texto e o ritual significativo? Como? Quando nós praticamos a cada Shabat, quando nós celebramos as festas bíblicas, quando nós respeitamos, né, os nossos alimentos, separamos a nossa alimentação, quando nós comunicamos de forma diferente, quando nós guardamos a Torá, os nossos netos, eles vão ver o nosso comportamento e isso vai chamar a atenção deles e eles vão querer fazer o mesmo, né? Talvez nós possamos aprender com as palavras de Jacó nesta paraxá. Por quê? Primeiro, nós precisamos certificar de que os nossos netos saibam que são parte de nós e de toda a família judia. Em segundo lugar, devemos lembrar a eles as suas raízes profundas da Torá e da terra de Israel, mas também devemos ensinar a eles que eles são herdeiros da aliança entre Deus e nossos ancestrais. E, finalmente, instalar a eles a crença de que Deus está sempre conosco e nos redimirá conforme prometido. Isso aqui fala de família. Eu acho essa porção assim muito familiar, muito patriarcal, sabe? Muito de geração em geração. E nós precisamos viver essa paraxá. E viveu, né? Nós precisamos passar esse legado para toda a nossa geração. Porque os dois filhos de José, eles representam, como nós já falamos antes, os filhos espirituais de Israel que nasceram entre os gentios durante os 2000 anos, desde Yeshua, desde a sua ressurreição e até agora. Os filhos de José, eles nasceram no mundo gentio por intermédio de uma mãe não israelita. Então, assim, durante o momento de enfermidade, Jacó, ele adota os seus próprios filhos com os filhos, né? No caso aqui, ele adota os filhos de José como se fossem seus próprios filhos e com os mesmos direitos de Rúben e Simeão. Rúben, ele era o quê? Ele era o primogênito. Simeão era, né, primogênito. Então, há 3 coisas que a gente recebe como primogênito. O primeiro é a porção dobrada da herança, que é dada à tribo de José. Também o sacerdócio, que é dado à tribo de Levi. E o direito de governar, dado à tribo de Judá. E é interessante que a primogenitura da porção dobrada, ela foi dada aos filhos de José, como está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 5. Portanto, estes 2 filhos terão cada um uma herança própria na terra da promessa. E assim, então, José recebe em seus filhos a porção dobrada que corresponde à primogenitura. E é interessante que nós sabemos que Efraim, ele recebe a bênção, né? Quando ali Jacó vai abençoar, no caso Manassés era o primogênito, mas ele cruza os braços ali e abençoa Efraim com a mesma bênção que foi dada a Abraão, que é a bênção das nações. Eu te farei pai de multidões de povos. E aqui a gente vê que é uma coisa interessante, porque na era messiânica,
os gentios eles chegam na frente antes dos judeus, e é o que está acontecendo. Nós estamos vendo uma salvação em massa dos gentios, que estão se aproximando de Israel, que estão voltando para a terra prometida, que estão voltando à restauração de suas raízes, que estão guardando a Torá, que estão seguindo os princípios bíblicos de Yeshua. E a gente está vendo isso aí acontecendo, mas vai chegar o momento em que os judeus também eles vão reconhecer, né, Yeshua como Mashiach. No versículo 7 do capítulo 48, diz o seguinte: Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Éfrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Éfrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? É interessante aqui a pergunta que Jacó faz nesse versículo 7. Quem são estes? O Jacó, ele queria assegurar de que se tratavam dos 2 filhos maiores de José, para que não se passasse o mesmo como com o seu pai Isaque, quando abençoou Jacó pensando que era Esaú. Então, não obstante, nessas palavras há uma revelação profética acerca dos últimos tempos, que está escrito em Isaías 49, que diz o seguinte: Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti, vivo eu, diz Adonai, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que de ti devoravam se afastarão para longe de ti, e até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: Muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele, e dirás no teu coração: Quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz Adonai: Eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Então, o que nós podemos ver aqui? Que há uma relação entre Isaías 49, 21 e Gênesis 48, 8. Porque, tendo em conta a segunda regra de interpretação, como nós fazemos uma interpretação na hermenêutica, né? Há uma similaridade de expressões, né? Nós podemos ver essa relação. Então, nos últimos tempos, Israel fará a mesma pergunta outra vez: Quem são estes e de onde eles vieram? De todas as nações da terra virão pessoas para se unir ao povo de Israel. Essas pessoas são filhos de Yosef, de José, ou seja, os discípulos de Yeshua, o Messias, aqueles que Yeshua gerou no Egito, não é verdade? É interessante que a palavra filho significa também seguidor, significa discípulo. Lá no livro de João 21:5 diz que nos últimos tempos Yeshua, ele vai se chegando a Israel com os seus filhos que nasceram de novo entre os gentios. Eles virão de todas as nações, tribos, povos e línguas para unir-se totalmente ao povo de Israel. A nação de Israel fará a mesma pergunta: Quem são estes e de onde vieram? Não poderão crer no que verão aos seus olhos. Tantos filhos de Israel entre os gentios. Será maravilhoso, Baruch Hashem, porque nós cremos na salvação das nações e o Senhor está fazendo isso nesses últimos dias. Mas em Isaías 49, também, 5 e 6, está escrito o seguinte: E agora diz Adonai, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos de Adonai serei glorificado, e o meu Deus, o meu Elohim, será a minha força. Disse mais:
Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Segundo esse texto, a missão do Messias ela é dupla. A primeira é restaurar as 12 tribos de Israel e levar a salvação do Eterno a todas as nações da terra. Porque se Yeshua não restaurasse as 12 tribos, ele seria um falso Messias. E onde estão a maioria das 12 tribos? Entre os gentios. E quem são os descendentes da casa de Efraim? Os gentios. Assim, o trabalho que o Machia tem estado, está fazendo durante os últimos 2000 anos é procurar essas ovelhas perdidas da casa de Israel, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, 24, que diz o seguinte: e respondendo ele, disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, na mesma profecia de Isaías 49, 12, também está escrito: eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Então, o que nós podemos ver? Que a maioria das 10 tribos perdidas, elas também se encontram entre os países que estão situados a noroeste de Israel. Lá em Isaías 49, 18, na parte A, diz o seguinte: levanta os teus olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Então, isso concorda com o que se passou com Jacó. Quando ele viu José com seus 2 filhos, ele levantou os olhos e ele viu. Ou seja, nos últimos tempos, Israel verá e reconhecerá e receberá os filhos de José como seus filhos legítimos. E Israel, ele estava cego e não via estes filhos durante muito tempo, mas com a segunda vinda do Messias, se lhes abrirão os olhos para ver os filhos nascidos pelo Messias entre os gentios. Eu acho tão interessante que em Apocalipse, no capítulo 7, lá está escrito que depois dessas coisas olhei e vi aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E também diz: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha, nesse texto nós encontramos 4 coisas que concordam com o texto que nós estamos estudando de Gênesis. Aqui diz que olhei e viu, ou seja, Israel viu, como está lá em Gênesis 48, 8. Também diz das nações, ou seja, os meus filhos que Deus me tem dado aqui. Você vai encontrar no versículo 9 de Gênesis 48. E também diz quem são e de onde vieram. Lá em Gênesis 48, no versículo 8b, diz quem são estes. E também diz são os que vêm da grande tribulação. Lá em Gênesis 48, 1, está escrito o quê? O teu pai está enfermo. Então, a gente vê uma ligação do livro, desses versículos de Apocalipse, que estão ligados a esse capítulo, início do capítulo 48 de Gênesis. Mas no livro de Gênesis 48, 9, diz assim: e José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Elohim me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que eu os abençoe. É interessante que, olhando nesse contexto, a gente pode entender que ele mesmo, Yeshua, ele irá confessar que aqueles que outrora foram gentios são seus filhos e convencerá Israel de que são legítimos, ainda que tenham nascido no mundo pagão e através de mães não judias,
como está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ele diz assim, trazei-mo, ou seja, nos últimos tempos, Yeshua cada vez mais, ele aproximará os seus a Israel. Porque nós sabemos que o movimento de Israel entre os gentios, ele foi iniciado pelo Messias Yeshua, para aproximar os seus filhos a Israel. E depois nós vemos aí no chamado do apóstolo Paulo, né? Que também foi chamado para levar a mensagem para os gentios. Mas ele diz assim, trazei-mo aqui, para que eu os abençoe. Então significa que há uma bênção muito grande para os filhos de José, que foram nascidos entre os gentios e que chegaram a Israel. Mas também ele diz assim, fê-los chegar a ele. Ou seja, o aproximar dos filhos de José à fé original e a Israel nos últimos tempos não depende dos rabinos que negam a Yeshua, mas sim do próprio Yeshua. Sabe, irmãos, há pessoas que negam Yeshua com o propósito de ser aceito entre o judaísmo tradicional e de poder viver em Israel, morar em Israel e receber, né, os privilégios que existem lá. Mas eles têm esquecido o que ensina a Torá para esses tempos. Porque, segundo a Torá, José é que aproxima os seus filhos a Israel nos últimos tempos. Assim como José, que aproximou seus irmãos, né? Então, só o movimento dirigido por Yeshua vai resultar no cumprimento dessas profecias. Os que buscam o reconhecimento dos homens, eles serão envergonhados. O que busca ser dirigido por Yeshua, ele vai chegar a Israel e vai ser abençoado e abraçado por ele. Intervalo aqui para uma aguinha. Há dois líderes principais em Israel. E quais são eles? Judá e Efraim. Em torno dessas duas tribos, gira toda a história da salvação. E não somente entre os judeus, mas também em torno dos descendentes de Efraim, que foram totalmente assimilados entre os gentios depois da invasão assíria no ano 722. Então, o que nós podemos ver? Que Efraim, ele é a tribo mais importante das 10 tribos que constituíram o Reino Norte, quando o reino de Salomão foi dividido, né? Que nós sabemos que no Reino Sul ficou Judá e Levi, e no Reino Norte foram as 10 tribos. Então, o que nós podemos ver? Que é por isso que Efraim ele representa o resto das 10 tribos. E nos últimos tempos, Efraim será reunido com Judá para ser um só povo sob o governo do Messias. Porque está escrito isso também em Ezequiel, vocês podem ler Ezequiel 37. E lá em Lucas capítulo 15, essa parábola ela nos ensina algo muito interessante, que é a parábola do filho pródigo. E nessa parábola fala do pai que tem 2 filhos. O filho maior representa os judeus que estão próximos do pai, mas não tem uma relação íntima com ele. São somente legalistas, né? Por quê? Trazendo isso para um contexto nosso, esses judeus legalistas, eles ainda não reconheceram Yeshua. E o filho menor, ele representa Efraim, o filho menor de Jacó, a cabeça das 10 tribos, que saiu dos gentios e desperdiçou a sua herança israelita. Então, agora ele está regressando a casa. Mas o filho maior, que é o judeu, não quer recebê-lo porque o seu irmão está confessando a Yeshua como Messias de Israel, Baruch Hashem. E além disso, tem um monte de costumes pagãos que exala, né, um cheiro repugnante de porco.
E por isso o filho maior, que são os judeus ortodoxos, eles não querem entrar na festa que o pai está dando por causa do regresso do filho menor, que é Efraim, ou seja, que são as nações. Mas o ponto principal ao que queremos chegar é esse. Não é o filho maior, ou seja, os ortodoxos, que sai ao encontro do filho menor, que são os gentios, para tentar essa reconciliação com eles. É o pai que sai ao encontro com o filho menor. Baruch Hashem, o eterno nosso Deus é maravilhoso. É o pai que vem ao encontro. Nós não temos que ir aos judeus e submetermos às suas doutrinas antimessiânicas para que nós sejamos aceitos dentro de Israel. Sabe por quê? Porque o Pai Celestial, ele é o Elohim de Israel, ele é o Deus de Israel. Se somos parte da sua família, nós somos parte de Israel e não precisamos de procurar agradar a homens. Yeshua é o Messias de Israel e se nós estamos com ele, ele se encarregará de fixar todas as coisas conforme seu próprio plano divino. Como podemos então deixar Yeshua para sermos aceitos pelos homens, como a gente vê tanta gente fazendo isso? Abandonando Yeshua, abandonando os princípios da Brit Hadashah, né, desse amor tão maravilhoso que Deus demonstra por meio de seu Filho? Como é que não vamos confessar Yeshua diante dos homens? Porque a própria Bíblia diz: o que não confessa o Filho, tampouco tem o Pai. Porque está escrito isso em 1 João. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Por quê? Porque o Pai está no Filho, operando salvação para nós. É interessante que na história que relata o nosso mestre Yeshua aqui no capítulo 15, nós vemos como é o Pai que tem a última palavra na decisão com o Filho maior. E da mesma forma, o Pai Celestial é que se encarregará de tratar com os judeus que, todavia, não entendem que o que estamos vivendo neste momento, israelita pelo mundo, o das raízes hebraicas da fé, é parte de um plano divino para a restauração de Israel. Porque o filho menor, que é Efraim, está voltando a casa e o judeu não está contente. Mas no final, o pai terá a última palavra nessa história. Então, celebraremos a festa das cabanas durante 1000 anos. E se negamos a Yeshua para agradar ao filho maior, não faremos parte dessa festa. Seremos lançados no lago de fogo e enxofre. Fica a pergunta para nós hoje, nós que estamos aí vivendo a restauração, seu coração está mais voltado para os seus irmãos ortodoxos ou para os seus irmãos que creem em Yeshua? Nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós não temos que aprender tudo com os ortodoxos, porque tem muita coisa que é ortodoxa, não é verdade? Nós temos que aprender o judaísmo de Yeshua, porque esse é o verdadeiro judaísmo, esse é o verdadeiro judeu. Mas voltando aqui para a palavra, no capítulo 48, versículo 11, diz assim: E Israel disse a Yosef: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Elohim me fez ver também a tua descendência. Olha que interessante. De igual modo, Israel não imaginava que voltaria a ver o rosto de Yeshua, não é verdade? E a maioria dos judeus, eles creem, todavia, que Yeshua está o quê? Morto. Mas não só está vivo, como está trabalhando ainda e tem filhos entre os gentios. E nesse tempo, ele vai aproximando esses filhos a Israel. O que não se sente ligado a Israel neste tempo, não está sendo orientado pelo Espírito do Messias. Porque nós estamos nos aproximando de Israel. Israel é o relógio de Deus, é o palco da história. E nós que estamos no meio das nações temos que olhar para Jerusalém, tirarmos os olhos de Roma, tirarmos os olhos do paganismo e nos voltarmos para a verdadeira Torá, a Torá de Yeshua, olhando para Israel. E no versículo 12 está escrito:
Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. Eu imagino essa cena tão legal porque eu me lembro do meu pai quando ele pegava meus filhos, né, ainda pequenininho, colocava entre as pernas dele assim, passava a mão na cabeça deles e dava ali a bênção para eles. Meu pai tinha muito esse costume, por isso eu acredito que ele tem assim uma descendência judaica, porque ele tinha muito costume de judeus. E aqui a gente vê que os dois filhos de José, que tinha mais de 25 anos nesse momento, eles não eram meninos, eles eram já adultos, né? Eles foram colocados entre os joelhos de Jacó e logo retirados. E isso constituía o quê? Um ato oficial de adoção, como se os dois tivessem saído diretamente dos seus lombos, ou seja, ele coloca ele entre as pernas, né? É como se ele tivesse saído da sua própria semente. É uma cena muito linda, eu fico imaginando esse momento, né? Ele já adulto entre as pernas de Jacó. Assim chegaram então a ser o quê? Legalmente seus filhos, com plenos direitos dentro de Israel, igualmente a Rúben e a Simeão. E esse ato teve tanto impacto em José que ele se inclinou e adorou ao Pai Celestial. Tão maravilhoso, não é verdade, irmãos? Os versículos 9 e 12, eles mostram a adoção destes filhos dentro de Israel. E os versículos 13 e 22 falam da bênção que esses dois filhos receberam pelo seu pai. Ou seja, os filhos de José, que nesse tempo se aproximam de Israel, dirigidos pelo Messias, serão introduzidos em Israel e restabelecidos como filhos, com pleno direito de herança dentro da terra de Israel. Bendito seja o Eterno, Baruch Hashem. Isso aqui está falando desse enxerto, como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Que os gentios seriam enxertados na verdadeira oliveira. Lendo aqui também no versículo 13 e 14, diz assim: E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. O que a gente vê aqui? Que a mão direita, ela representa o Messias, porque Yeshua é a mão direita do Eterno. E a Bíblia diz que ele está à direita do Pai nas alturas. E a mão do Messias, ela está sobre quem? Sobre Efraim, ainda que tenha sido espalhado entre as nações. Ou seja, ainda que Efraim esteja no meio das nações, a mão do Mashiach está sobre ele. E essa mão está fazendo com que Efraim regresse para casa, ou seja, ele está trazendo os gentios de volta para casa. E é tão interessante que Jacó, ele cruzou as mãos intencionalmente, sabendo que o menor ia ser posto sobre o maior, né? Então, os braços cruzados, eles formam o quê? Uma letra X, que é, no antigo hebraico, a letra Tav, né? No hebraico arcaico, que foi o alfabeto que Moisés usou para escrever a Torá. Ou seja, o Tav é a última letra do alfabeto hebraico e ela significa sinal, selo, pacto e também cruz. Yeshua diz que ele é o Aleph e o Tav. Isso está em Apocalipse, o qual implica que o Messias é o início e o final da escritura dada no céu. Mas no versículo 15 e 16 diz: E abençoou José e disse: Adonai, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque e Elohim, que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como os peixes em multidão no meio da terra. Essa bênção, juntamente com a adoração sobre esse bastão, né,
são as únicas coisas que foram destacadas na vida do patriarca, que está escrita lá também em Hebreus capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé. E ali foi que houve, né, tão especial essa bênção ali. Por que ela é considerada uma bênção tão especial? Porque é esse ato que constitui uma das maiores obras de fé que se deram em toda a história humana. Olha, toda a vida de Jacó tinha sido uma luta forte. Foram 37 anos da sua vida, foram passados fora da terra da promessa. Ali nasceram todos os seus filhos, menos um, que é, no caso, Benjamim. Jacó, ele deparou-se com muitos perigos na sua vida, e de todos esses perigos, ele foi protegido. E nas lutas também que ele travou, o Eterno sempre o abençoou. E esse mesmo poder guardador e protetor do Eterno foi o que agora se transmitiu aos filhos adotados, ainda que tenham nascido no Egito, através de uma mulher não israelita, ainda que tenham sido criados num ambiente pagão de idolatria, de magia, ainda que eles sejam expostos às pressões dos seus amigos não israelitas, o Eterno os irá guardar para não perderem a sua identidade hebraica e possam ser chamados pelo nome de Israel. Queridos irmãos, nós também, como Jacó, passamos lutas, provações, né, no meio das nações. Estamos vivendo dias difíceis, muita perseguição, muita luta, muita doença, muita coisa. Mas o nome do Senhor está em nós, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. E esta oração, ela cumpriu-se no Egito, e as duas tribos, Efraim e Manassés, elas tinham crescido muitíssimo e guardado a sua identidade tribal antes da grande saída. Portanto, há um poder nessa bênção para o tempo moderno. Apesar das tribos se terem perdido, é tempo para que voltem e se identifiquem de novo como israelitas, porque nós sabemos que muitos assimilaram as culturas pagãs, mas o Senhor está trazendo os seus filhos de volta. No versículo 20 diz assim: assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Elohim te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. É interessante que essa bênção, ela pronuncia-se a cada Kabbalat Shabbat, né? E isso é a recepção do sábado, que é uma prática comum entre os judeus hebreus, uma espécie de bênção de boas-vindas do início do Shabat. Quando os pais judeus, eles tiram um momento ali, né, à mesa, para abençoar os seus filhos do sexo masculino, e naquele momento da mesa do Shabat. Então ele põe a sua mão direita sobre a cabeça de cada um deles e pronuncia essas palavras, né? Yeshimcha Elohim que Efraim ve'ri Menashe, né? Que o Senhor te faça como Efraim e Manassés. Então, por que razão esses dois filhos de José, eles foram postos como exemplo para todos os filhos de Israel? Você já parou para pensar nisso? Mas nós podemos destacar algumas razões. A primeira delas que, apesar de ter sido o menor a ser colocado sobre o maior, nunca houve rixa entre eles. Houve sempre uma aceitação. Nós não vamos ver Efraim brigando com Manassés. E apesar de serem criados num ambiente de paganismo, né, no Egito, no meio de feitiçaria, no meio de tanto de deuses, eles nunca perderam a fé no Deus de Israel e a sua identidade israelita ou as instruções de seus antepassados. E apesar de terem nascido e vivido toda a vida fora da terra de Israel, eles nunca perderam a esperança de voltar à terra de seus pais. E estes dois são grandes exemplos para todos os filhos de Israel, ou seja, são exemplos para nós. Chegando agora no capítulo 49, no versículo 1, vamos ler o seguinte: Deus chamou Jacó, seus filhos, e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. É interessante aqui
que Jacó ele chama seus filhos para falar com eles, uma palavra profética, né? E a palavra hebraica que foi traduzida como vindouros é a harit, né? Que significa últimos, finais. Então Jacó, ele quis ali revelar o final dos tempos, porque ele estava falando para os dias de hoje, né? Mas, nesse momento, é como se o Espírito Eterno impedisse que ele continuasse a falar sobre esses últimos dias, sobre essas coisas dos últimos dias. Mas o que nós podemos ver aqui, em relação a esse ponto de vista, né? Que eu até acredito, porque alguns judeus dizem que naquele momento ali, é como se o Espírito Santo, né, se retirasse de Jacó. Mas eu não acredito nisso não, sabe? Eu acredito que houve ali sim uma intervenção do Senhor, mas eu penso que a bênção que Jacó, né, ele profetiza ali sobre os seus filhos, seria algo que era uma revelação profética, né, do futuro de cada uma daquelas tribos, incluindo até mesmo um momento da vida, né, de Yeshua, né, do Messias que viria. Então, nós podemos encontrar aqui algo interessante quando ele faz essa brahá, essa bênção sobre a vida dos seus filhos. Eu acho interessante porque ele fala da identidade e o caráter de cada um, ou seja, nós podemos entender que os pais, eles reconhecem seus filhos, né? Eles sabem como seus filhos são, então ele ali coloca a identidade deles, tanto boa quanto ruim, né? Porque ele expõe, como ele fala aqui de Rúben, né? E acontecerá que você, no Harit, mas a minha, agrupem e ouçam, filhos de Jacó. Preste atenção, Israel, seu filho. Rúben, você é meu primogênito, minha força, as primícias de minha virilidade. Apesar de ser superior em vigor e poder, você é instável como água. Por isso, na sua superioridade terminará. Então, ele está falando com Rúben aqui, ó, você tem poder, mas é um crente inconstante, né? Como muitos por aí, né? Que Deus usa, mas é aquela pessoa inconstante, ela não tem firmeza. Então, aqui a gente vê essas características na mensagem de Jacó para os seus filhos. Ele fala da identidade, do caráter de cada tribo, ele fala do desenvolvimento histórico de cada tribo, e ele fala também do sucesso nos últimos tempos. No versículo 28, aqui fala o seguinte, que ao final da vida de Jacó, ele aprendeu a reconhecer a importância da individualidade. Ele percebeu que cada uma das características positivas e negativas de seus filhos se conferia as suas bênçãos em conformidade, né? Porque eu lembro que os irmãos de José tinham ciúme dele, porque Jacó tinha uma especialidade, né, por José. E eles se sentiam tristes por causa disso. Mas no final da vida de Jacó, ele pôde ali então relatar o que ele via na vida de cada um deles. Então, o que nós podemos ver? Que faríamos bem em seguir, né, também o caminho de Jacó, porque ao criar nossos filhos, ao criar as nossas crianças, nós também devemos perguntar-nos sobre cada um deles, né? Porque às vezes os pais fazem acepção dos filhos, mas nós devemos perguntar onde eles brilham, onde eles precisam de ajuda, o que inspira eles, ou aquilo que está deixando eles mais para baixo, né? O que tem entristecido. E essas respostas vão nos guiar no caminho para a gente alcançar cada coração e tocar a alma preciosa dos nossos filhos. Mas o que a gente vê aqui é que nessa Parashá Vayeri, ela dá para nós uma noção de família, e a diversidade nela contida, com grande clareza. Como que Deus é maravilhoso? Ele usa as coisas diversificadas. É por isso que ele criou cores diferentes, ele criou plantas diferentes e também criou o ser humano diferente, cada um com uma carinha diferente, cada um tem uma identidade, não é verdade? E agora aqui Jacó com sua família reunida, ele reúne seus filhos para uma despedida afetuosa, né? Então, cada um recebe uma espécie de bênção, ou pelo menos uma visão geral de seu futuro, né?
Então, nós podemos olhar para cada um dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e atribuir essas 12 tribos como 12 tipos diferentes de personalidade. Até mesmo entre os discípulos de Yeshua, nós vamos ver ali cada um, né, com uma especialidade. Mas o que nós aprendemos com a abordagem de Jacó que podemos importar para o trabalho de nossa própria vida? Sabe, a gente aprende que o desafio mais difícil pode realmente ser transformar todas as personalidades individuais em uma única kahal, ou a um todo. Irmãos, o que é mais difícil é a unidade das pessoas, é fazer com que as pessoas se aceitem, se respeitem e que consigam viver com suas diferenças. O que mais atrapalha dentro de uma família são as personalidades, é o caráter, é a diferença muitas vezes, porque as pessoas elas precisam se aceitar. E quando nós nos aceitamos, nós respeitamos o outro como ele é. Então, aqui a gente aprende nesse momento aqui com Jacó, que é um desafio para a igreja, a Kahal de Yeshua. E nós precisamos entender que Yeshua é o cabeça e nós o corpo. E que mesmo que meu braço direito esteja enfraquecido, o meu braço esquerdo tem que ajudar o meu braço direito. E que nós formamos essa Kahal quando nós nos aceitamos, quando nós nos respeitamos. Porque o que é que nos une? É religião? É cultura? É dinheiro? É posição? Não! O que nos une é Yeshua. É ele que faz essa diferença na nossa vida. E naquele momento, Jacó, ele estava unindo seus filhos, cada um com a sua especialidade, mas cada um também tinha um legado, um propósito e um chamado especial. Então, como a última parte do livro de Bereshit, que no finalzinho, né, nós fazemos a leitura com as palavras Hazak, Hazak, Venit, Hazek, né? Seja forte, vamos fortalecer uns aos outros. Como é que a Torá responde às nossas perguntas sobre a fonte dessas forças? Olha, Jacó ele fala com cada filho individualmente, fazendo um comentário sobre os pontos fortes, os dons, habilidade desses filhos. E em alguns casos também ele fala até da fraqueza, né? Então teria sido muito mais fácil oferecer uma esperança generalizada para o futuro deles, mas Jacó, ele opta por tornar o momento pessoal significativo para cada filho. Então ele mostra ali cada especialidade de cada um deles. Por quê? Porque eles sabiam que precisariam trabalhar as suas emoções, o seu coração, eles precisariam se mover, porque cada um tem um chamado, né? E cada um tem que entender esse propósito de Deus. Então aqui, no versículo 3 e 4, fala sobre Rúben, né? Rúben, ele continuava a ser o primogênito de Jacó relativamente às genealogias. E isso significa que houve arrependimento nele por ter pecado com a concubina de seu pai, no caso, né? E contudo, por seu pecado, ele perdeu a primogenitura e a porção dobrada da herança, o sacerdócio e a monarquia. Você pode ler aí no versículo 3 e 4, né? Rúben, o filho primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Então, isso ensina que aquele que não sabe controlar o seu instinto sexual não poderá chegar a status importantes no reino, né? E os descendentes de Rubem, eles povoaram a França. A França tem sido uma nação preeminente desde há muito tempo, mas antes da vinda do Messias, ela perderá essa posição. E nós sabemos que ultimamente a França está tomando uma posição muito negativa contra o povo judeu. E isso, então, vai ter muitas consequências. Para Simeão e Levi, ele disse, são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. O que a gente vê aqui? Que no seu secreto conselho,
não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então a gente vê aqui que a ira de Simeão e Levi, ela foi amaldiçoada. No caso aqui foi a ira, mas não eles que foram amaldiçoados. A violência, queridos, ela traz maldição sobre uma nação. E a tribo de Simeão foi uma brecha para o pecado no assunto de Baal-Peor, que está lá em Números. E é por isso que a sua tribo foi reduzida em 63%, né? Dentro dessa contagem. E Simeão não teve o seu próprio território na terra, visto que as suas terras estavam divididas dentro da tribo de Judá, como também está escrito lá no livro de Josué, capítulo 19. No capítulo 49, 8 e 12, ele fala de Judá, né? Então, a gente vê aqui que ele fala que Judá, te louvarão os teus irmãos, e tua mão será como o pescoço de teus inimigos, os filhos de teus pais, e a ti se inclinarão. Judá é como um leãozinho, da presa subsiste seu filho. Aqui, então, depois vocês podem estar lendo, aqui nós podemos ver o seguinte, que há várias palavras-chave nessa profecia que alude ao Messias, por exemplo, a ti, filho meu, subsiste, amarra, vide, jumenta, sua capa, seu sangue, vinho. Tudo isso que foi direcionado a Judá, tudo isso fala da primeira vinda do Messias, né, que veio como da tribo de Judá. E nós sabemos que a mão de Judá ela estava na serviço dos inimigos por meio do rei Davi, que a gente pode ler lá em 2 Samuel. E essa profecia, ela se cumpriu também na primeira vinda do Messias, quando todos os espíritos maus e o próprio Satanás foi derrotado, como está escrito em Colossenses, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, o que nós podemos ver? Que a palavra de Jacó sobre Judá, ela cumpriu-se finalmente ela vai se cumprir, né, finalmente com a segunda vinda do Messias, quando todos os inimigos serão postos debaixo dos seus pés. Ou seja, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ou seja, cumpriu-se então parcialmente com os reis de Davi e Salomão, mas cumprir-se-á finalmente na segunda vinda de Yeshua. Ele diz também que Judá é um leãozinho, que deita-se com um leão, ou seja, Yeshua ele é também chamado, né, de leão da tribo de Judá, e o cedro está nas suas mãos, né, não se apartará dele. E ele é chamado de Siló também, que é uma referência ao Messias. E segundo a interpretação rabínica, também nós podemos entender que essa profecia cumpriu-se desde Davi em diante, inclusive por intermédio dos líderes dos judeus na diáspora de Babel. E estes foram chamados de quê? Exilarcas. E eles descendiam de quem? Do rei Davi. E segundo a profecia, o cetro e a vara não se iria apartar de Judá até a vinda do Messias e Yeshua. Então, essa profecia foi interpretada durante a época do Segundo Templo, relativamente aos direitos que tinha o Sinédrio em Jerusalém, e o cedro e a vara foram entendidos como o direito de ter acesso aos arquivos genealógicos do povo de Israel e o direito de executar o juízo, incluindo a pena capital. E esses dois direitos, eles foram retirados ao Sinédrio pelo Império Romano, pouco antes da morte de Yeshua. Isso está escrito em João 18:31. Assim que quando essas duas coisas foram apartadas de Judá, o Messias já tinha vindo e cumprindo então a profecia. Aí no versículo 13 fala de Zebulon, que ele habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, o seu termo será para Sidom. Ou seja, o território de Zebulon não estava ao lado do mar, como está escrito em Josué. Parece que rapidamente se estendeu até Sidom. E Zebulon dedicou-se a ganhar dinheiro para que o seu irmão Isacar pudesse dedicar-se ao estudo da Torá, como está escrito em Deuteronômio 33.
E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas e tu, Isacar, nas tuas tendas. Então, há fontes que mostram que os descendentes da tribo de Zebulon, eles habitaram a Holanda, que está junto ao mar e tem o maior porto do mundo. No versículo 14 e 15 fala sobre Isacar, que ele é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributos. Isso fala que Isacar ele produzia grandes estudiosos que levavam o jugo da Torá, como está escrito também em 1 Crônicas 12, que diz: E os filhos de Isacar, 200 seus chefes, destos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Então, Isacar, ele produzia 200 líderes para o Sanedrim. E há fontes que mostram que os descendentes de Isacar, eles povoaram a Suíça, uma das mais belas terras do mundo. E os suíços são trabalhadores, o quê? Muito produtivos. No versículo 40, no capítulo 49, 16, 18, fala de Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A tua salvação espero, ó Adonai. O que a gente vê aqui? Que o juiz Sansão, ele veio da tribo de Dan, conforme está escrito lá em Juízes 13, e parte dessa profecia cumpriu-se com ele então. Os descendentes da tribo de Dan, eles povoaram as terras que hoje são conhecidas por Dinamarca. E o nome Dinamarca significa a terra de Dan. Então, os descendentes de Dan, eles puseram o nome do seu ancestral sobre todo lugar onde passaram na história. Por exemplo, o rio Danúbio, né? Então, segundo uma investigação feita há alguns anos, o povo de Dinamarca é o povo mais honesto do mundo, tendo um sentido de justiça muito alto, né? E lá diz, ó, a tua salvação espero, ó Adonai. Ou seja, Sansão não trouxe a redenção final para Israel, então ele há de esperar outro Messias, né? Na quinta aliá, versículo 19, está escrito: Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. O que a gente vê aqui é que a tribo de Gade, ela atravessou o rio Jordão junto com seus irmãos para fazer guerra contra os cananeus durante 14 anos até conquistar toda a terra. E ao voltar ao seu território, ao outro lado do rio, eles seguiram as suas próprias pegadas. E há fontes que mostram que a Suécia foi povoada pelos descendentes de Gade. Da Suécia saíram as tropas que conquistaram os exércitos católicos que estavam avançando até ao norte da Europa para conquistar esses países depois da Reforma. E essa guerra durou uns 30 anos. E a Suécia enviou as suas tropas no verão de 1630 e no ano 1648 se firmou a paz. Se a Suécia não tivesse enviado as suas tropas, apoiadas por outros países, para lutar contra Esaú, ancestral de Roma, e vencê-lo, o mundo então seria muito diferente do de hoje. No versículo 20 diz: De Axé, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. O que a gente vê? Que a terra de Asser produzia ricos frutos e ali havia muitas oliveiras. No versículo 21 fala: Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. É interessante que o nome Naftali é um composto de uma palavra hebraica, né, vamos dizer assim, que é Naftali, ou seja, Naftali, né, que significa minha gota de mel. Então, Naftali pode emitir bem as palavras por isso, porque ele pode melhorar uma situação com seu discurso doce, né? Nós estamos precisando muito de Naftali nesses dias, né? Pessoas que tenham palavras doces, palavras mansas, que sejam palavras que cheguem aos nossos corações para trazer cura.
E é interessante que no seu território está o vale de Ginosar, que está a noroeste do Mar da Galileia, que produzia frutos abundantes e muito rápido, né? E como a sua terra era produtiva, ele tinha tempo para quê? Para estudar a Torá. Existe um Targum que traduz o seguinte, que a sua herdade produzirá frutos, pelos quais agradeceram e abençoaram a Elohim. Nós sabemos que a profetisa Débora, ela veio de Naftali. Há fontes que mostram que os descendentes de Naftali, eles povoaram a Noruega. Mas agora vem a bênção de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Elohim de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios da sua madre. As bênçãos de teu pai cederão às bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. É interessante que, quando fala o termo bênçãos dos seios e da madre, aqui a palavra foi traduzida como seios, significa a palavra Shadaim, né? Por isso que vem a palavra El Shaddai, o Deus que amamenta, o Deus que carrega no colo. E ela deve traduzir-se como lamentos, em referência à emissão do sêmen apto para conceber, ou seja, algum Targum ele traduz o seguinte: bênçãos do pai e da mãe. Então Jacó tinha sido muito abençoado pelos seus antepassados. Eles tinham a promessa de um território limitado, mas Jacó não. Como está escrito lá em Gênesis 28, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Então significa que algumas fontes que demonstram que os descendentes de José, eles povoaram a Inglaterra e os Estados Unidos. Baruch Hashem, né? E é por isso que quando nós falamos El Shaddai, a gente percebe que é como se Deus tivesse uma característica, né, materna, né? Então eu acho isso muito interessante. E agora na sexta liá, no versículo 27, fala de Benjamim. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã, comerá à pressa e à tarde repartirá o despojo. Nós sabemos que o juiz Eude, ele atuou como um lobo, está lá em Juízes 3. E o rei Saul descende de Benjamim e devorou muitas presas ao princípio da história de Israel, conforme está lá em 1 Samuel 14. E o apóstolo Paulo também, Shaul, ele veio da tribo de Benjamim, né? Como está escrito lá em Romanos, em Filipenses. E muitos dos descendentes de Benjamim, entre os judeus sefarditas, eles adotaram o apelido Lopes, filhos do lobo, baseando-se nessa profecia. Então, assim, aqueles que têm o apelido, né, ou seja, o sobrenome Lopes, eles são descendentes da tribo de Benjamim, pode-se pensar dessa maneira, né? No capítulo 50, versículo 16, diz o seguinte: portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: aqui os filhos de Israel estão utilizando de uma mentira para produzir paz. É correto o que fizeram? Claro que não. A mentira tem a sua origem no pai da mentira, como está escrito em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nas Escrituras, a luz, né, é sinônima da verdade. E nós sabemos que o nosso Pai Celestial é a luz e não há trevas alguma nele. Então, queridos, nós podemos ver aqui que essa paraxá, ela é maravilhosa, né?
ela tem muitas coisas para nos fazer aprender com o Senhor. E para a gente terminar aqui, eu não vou atentar muito na sexta liá, mas eu quero terminar aqui com a 7ª leitura, que diz, né, que está lá no capítulo 50, versículo 21 e 26, que diz assim. Deixa eu ler para vocês. Portanto, não temam, eu farei provisões para vocês e para seus filhos pequenos. Desse modo, ele os confortou, falando-lhes com gentileza. Nós entendemos o seguinte, que qualquer coisa que nos ocorra pode ser transformada em bênção pelo Eterno, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Adonai, daqueles que são chamados segundo o propósito. Os que entregaram Yeshua para ser colocado no madeiro, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles pensaram em fazer mal, mas Deus transformou em bem para a salvação do mundo inteiro. E isso nos ensina que qualquer maldição que nos venha poderá ser transformada pelo Eterno em bênção. Por isso, digamos, bendito seja o teu santo nome, não é verdade? No capítulo 50, 24 e 25 está escrito assim: E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Adonai certamente nos visitará e nos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Elohim e farei transportar os seus ossos daqui. Então essa é a única obra de fé de José, mencionada também em Hebreus 11, onde está escrito, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então ele sabia que o êxodo chegaria, e por isso ele fez jurar os filhos de Israel que os seus ossos fossem retirados do Egito e postos na terra de Canaã, porque o Eterno, ele é fiel às suas promessas e ele não pode mentir, como está escrito no livro de Números. Elohim não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, amados, nós podemos ver que José, né, foi devolvido ao mesmo lugar de onde se tinha desviado para procurar os seus irmãos. A sepultura de José, todavia, hoje ela está colocada como um testemunho do Messias, Ben Yosef, né? Que teve que dar a sua própria vida para poder buscar, encontrar e salvar as ovelhas perdidas de Israel. E também está dando um testemunho de que o dia em que regressar o Messias, Yosef, José, ressuscitará, ou seja, Yeshua, para ser vestido de imortalidade e receberá a sua recompensa por ter sido fiel. Então, com esta paraxá, nós concluímos o primeiro livro da Torá, o livro de Bereshit, Gênesis, e segundo a tradição judaica, quando se termina um livro da Torá, nós dizemos Hazak, Hazak, Veni Hazek, que traduzido significa ser forte e sejamos fortalecidos. Amém? O livro de Gênesis começa com a rivalidade entre irmãos, um ciúme que ameaça encerrar o experimento da humanidade antes mesmo de começar. Gênesis termina com um pai abençoando todos os seus filhos. Sim, este não é o fim da história, mas nós, os descendentes de Jacó, literalmente, os filhos de Israel, ou seja, o outro nome é Jacó, podemos aprender mais com o fim da vida de Jacó do que com seu início, porque somos lutadores de Deus, isso é verdade, mas também podemos escolher abençoar uns aos outros com um amor abundante. Baruch Hashem, eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos permite estar diante da tua presença. Obrigada, Deus, pela revelação da tua palavra. Que essa palavra chegue ao nosso coração, trazendo cura, salvação, reconciliação e a esperança de que muito em breve o nosso Mashiach virá e com certeza estaremos com ele para sempre. Obrigada, Pai, pela tua palavra.
Eu abençoo a vida dos meus irmãos com bênçãos eternas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.